Cidadão Alerta está agora nesse momento entrevistando o Major Bruno, comandante do Corpo de Bombeiros de Maracaju. Major, há quanto tempo o senhor está em Maracaju? Estou há 1 ano e 2 meses em Maracaju. Cheguei aqui dia 29 de novembro de 2016. A acolhida foi boa, foi tranquila, o senhor gostou? Foi muito boa, eu me sinto bem acolhido aqui com a minha família na cidade. E a gente tem muito prazer em morar aqui em Maracaju. Major, diante dos últimos acontecimentos, a população quer saber qual é o efetivo do Corpo de Bombeiros. Hoje em Maracaju, nesse efetivo, ele é de 24 bombeiros. Entre dezembro e janeiro nós perdemos 2 bombeiros por aposentadoria, né? Então nós tivemos essa perca aí de 2 homens, que eram 26, ficamos com 24. Nesse número de efetivo é suficiente para atendimento de mais de 40 mil habitantes que possuem Maracaju? Ou o senhor acredita que seria necessário mais? A gente sempre busca melhorar, né? Para a gente pensar na questão da melhoria, ou se viesse mais bombeiros seria melhor para que a gente pudesse atender. Mas com esse efetivo que a gente tem hoje, a gente consegue fazer algumas manobras de efetivo para poder atender a população. Então, quando tem uma ocorrência que foge da nossa capacidade atual, a gente aciona os bombeiros da folga, faz um plano de chamada para poder atender. Também fazemos a coordenação junto com a Defesa Civil Municipal e o hospital para levar mais ambulância para o local. Se a ocorrência for longe, estiver próximo à usina, a gente liga para a usina. Na época da seca, a gente também faz contato com os produtores rurais que tem caminhão-pipa, que tem algum equipamento que possa auxiliar no atendimento, e assim a gente consegue ir dando dando atendimento na demanda. Então, se necessário, precisar, o Corpo de Bombeiros pode contar com o auxílio da Defesa Civil e também com o da usina. Eles têm equipamentos para isso? Eles têm caminhão-pipa, tem outros equipamentos que podem auxiliar a gente. A gente tem um contato com eles muito bom e isso ajuda na hora de uma emergência. Então, se tiver algum incêndio numa fazenda ou na própria usina, eles já dão um primeiro atendimento com o pessoal deles até que a gente chegue para coordenar os trabalhos. Qual é o efetivo ou a quantidade de equipamentos que o Corpo de Bombeiros possui em relação à ambulância, caminhão, viatura? Hoje nós temos 2 ambulâncias, sendo que uma é uma reserva, né, está em manutenção enquanto essa está rodando para atender. Nós temos um caminhão de água chamado ABT, que comporta 5.000 litros d'água, e temos um outro que é reserva também. Além disso, se precisar, nós temos uma caminhonete para dar um reforço. Então, mas aí a gente tem que fazer algumas movimentações de pessoal para poder levar essas viaturas para o local, dependendo da ocorrência que tiver em andamento, né? Major, quais os tipos de atendimento prestado pelo Corpo de Bombeiros à população? A gente atende uma grande gama de tipos de atendimento. A gente vai desde o incêndio em residência até um atendimento aí com inseto, né, uma abelha que está colocando em risco aí a vida das crianças nas escolas. A gente também faz o atendimento nas rodovias, nos acidentes de trânsito. A gente faz também o atendimento pré-hospitalar, desde da remoção do acidentado até a pessoa que estiver infartando ou que tiver com um problema de locomoção da casa para o hospital, que ela não tem condições de ser transportada num veículo normal, a gente faz a remoção. Então a gente tem uma grande quantidade de tipos de acidente, de ocorrência que a gente atende. Isso demanda uma grande quantidade de trabalho. Além desses atendimentos, ou seja, para atender ocorrências da população, eu acredito que parece que tem o serviço administrativo para liberação de alvará ou fiscalização em comércios. Existe esse atendimento? Sim, a gente tem a parte dos serviços técnicos, que a gente chama, né, que é voltada para a prevenção do incêndio e do acidente. Então, principalmente nas empresas, a gente faz esse tipo de vistoria para que aquele cidadão que vai até aquela empresa e os funcionários, os usuários daquela edificação possam ter um mínimo de segurança que, se acontecer algum incêndio, tenha os preventivos, as medidas de segurança mínimas
para poder fazer um primeiro atendimento que a gente vem no local, até que a gente possa chegar e conseguir reduzir o risco. Além disso, também a parte do próprio da segurança da pessoa no local. Então, a questão do corrimão para a pessoa poder apoiar, né? Todas essas questões que a gente observa para prevenir o acidente, que é mais importante do que não somente atender a pessoa que se machucou. Diante do último fato, Major, o incêndio na Figueira, ficou uma questão com a população. E a pergunta é esta: o Corpo de Bombeiros está preparado para fazer atendimento simultâneo na cidade? Como eu falei, a gente tem uma capacidade operacional para atender as ocorrências em Maracaju. Quando ocorre além da nossa capacidade, a gente busca parceria, como a gente faz com a Defesa Civil, com o hospital, com a usina, com outros órgãos. Se for vários atendimentos simultâneos, realmente a gente vai ter uma dificuldade. Porém, a gente tem conseguido, através dessas parcerias, fazer o atendimento simultâneo. No dia 8 de agosto, como exemplo, nós tivemos 3 incêndios de grande proporção na cidade, em uma tarde só, na época do fogo no lixão, aqui da fundação e depois próximo à aldeia, que a mobilização com produtores rurais, com a Fundação MS, com a prefeitura, conseguimos extinguir o incêndio naquela mesma tarde, os 3 incêndios. Então, assim, a gente procura trabalhar para atender todas as ocorrências e temos conseguido nesse sentido. A questão da Figueira, o que aconteceu foi que houve uma coordenação junto à Defesa Civil, que estava levando um caminhão-pipa, era incêndio numa árvore, então e segundo informações de pessoas técnicas, não havia risco para os passageiros que utilizavam a rodovia, não era um incêndio que buscava tanta técnica como um incêndio residência, algumas vezes nós temos que entrar para fazer a retirada de uma vítima. Então, dentro daquela anormalidade, houve então uma decisão de o caminhão-pipa fazer o primeiro atendimento. Mas se fosse numa residência que envolvesse questões mais técnicas de bombeiros da folga seriam convocados, como é comum acontecer aqui e muitas vezes não é divulgado. Nesse caso, então, havia uma outra ocorrência na rodovia próximo a Itaporã e o bombeiro, então, ele deu prioridade à vida. Exatamente, a gente foi acionado como um atropelamento de uma criança numa fazenda, né? E aí o pessoal foi para lá para dar prioridade nesse atendimento que entrou como uma ocorrência grave. Quando houve o acionamento da Figueira, houve então uma coordenação do sargento, que era o telefonista, para poder atender a ocorrência e interpretou-se como sendo uma falta, como não inatender, mas houve sim uma coordenação que já estava sendo feita para poder atender a Figueira enquanto o pessoal estava dando atendimento à vida. Se fosse uma outra ocorrência, num incêndio em residência ou um outro acidente, naturalmente que os bombeiros seriam convocados da folga. Major, sabemos que foi criado o Conselho de Segurança de Maracaju. Isso ajuda, auxilia na segurança? Com certeza. O Conselho de Segurança ele tem sido um suporte para os órgãos de segurança, né? Principalmente no sentido de dar uma resposta rápida a algumas necessidades que o Conselho comporta. Então, por exemplo, se tiver a Polícia Militar, ela quebrou o vidro da viatura no vendaval, aquele vidro ali pode comprometer a viatura. Então o Conselho já vai lá, tendo verba, aprova essa demanda, já conserta o vidro e a viatura já põe para rodar. Quando é uma demanda que envolve muita despesa, o Estado, que é o responsável, arca com a despesa. Mas essas despesas de rápido em conserto e que o Conselho tem condições, ele já faz o atendimento. Não se tira o papel do Estado de consertar um vidro quebrado da viatura. Pelo que nós entendemos, é para agilizar a burocracia. Porque com certeza o Estado atenderia, né? Mas devido à burocracia, o Conselho de Segurança adianta esse processo. Sim, o Estado, em nenhum momento, ele deixa de cumprir suas obrigações. Mas na verdade, a gente não quer substituir o Estado, muito pelo contrário. É que o Estado, ele tem todas as demandas do Estado para tomar conta, né? Então, assim, existe uma prioridades, né?
Então, assim, a gente, para não ficar esperando na fila, para não competir, vamos dizer assim, com as demandas de todo o estado, o conselho vem e dá celeridade nessas demandas que o conselho tem condição de atender. Então, assim, o estado tem comprado viaturas novas, tem investido aí na segurança pública, na questão dos materiais, do suporte operacional, e o conselho vem para dar esse reforço com o objetivo principal, que é aumentar a segurança da cidade. O senhor é o presidente do Conselho de Segurança de Maracaju? Sim, eu atualmente sou o presidente. Existe a durabilidade de mandato? Quantos anos ou quanto tempo? É 1 ano de mandato. O Conselho votou pela minha permanência na presidência durante 2018. Como é composta a diretoria do Conselho de Segurança do município hoje? O Conselho ele é composto pelo comandante do Corpo de Bombeiros, pelo comandante da Polícia Militar e pelo delegado, representando as 3 forças, e pelos 2 promotores de justiça e a representante da OAB. Além disso, nós temos um voluntário, que é um contador, que faz essa parte do financeiro conosco. De quem partiu a iniciativa de criar o Conselho de Segurança do município? Foi uma iniciativa popular ou foi uma iniciativa do Poder Público mesmo, principalmente da área de segurança? Foi uma iniciativa do Ministério Público da cidade, que observou aí a criação de outros conselhos em outras cidades, né? E viu que estava dando sucesso, e aí convocou então os órgãos de segurança para poder se organizar e criar esse conselho, que hoje tem sido uma referência em outras cidades pelo sucesso que a gente vem tendo aí na questão do suporte aos órgãos de segurança. Major, obrigado pelo atendimento, por disponibilizar o seu tempo para informar a população a respeito dos fatos ocorridos e também trazer um pouco de segurança para a população, sabendo que o bombeiro está sim preparado para atendimentos, para poder atender as ocorrências na cidade de Maracaju. Eu que agradeço a oportunidade. É muito importante a gente estar levando essas informações para a população ficar tranquila no que sentido. E se a população quiser uma referência, é só observar o nosso histórico na cidade. Esse ano nós completamos 15 anos e aí verificar nesses 15 anos todo o nosso histórico de atendimento para a cidade, a calmaria que a gente consegue manter na cidade, nos atendimentos, que muitas vezes as pessoas nem ficam sabendo de tudo que está acontecendo aí, mas porque a gente dá uma pronta resposta e consegue aí com certeza salvar muitas vidas, inclusive recebendo elogios aqui, vindo pessoas agradecer no quartel o atendimento que foi prestado.